Pai amado e querido, é em nome de Jesus que nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, e nós queremos, ó Pai, estar agora lendo a Tua palavra, meditando, pensando, Senhor, mas nós queremos Te pedir que o Senhor fale conosco. O Senhor conhece as nossas necessidades e Tu és poderoso para falar ao nosso coração, para nos ajudar. Tu sabes que nós precisamos de Ti. Toma conta, Senhor, nesta hora, da nossa mente, do nosso coração. Traz, Senhor, cativo a Ti, para que possamos Te ouvir e receber aquilo que Tu tens para nós. Eu me coloco diante de Ti, dá-me graça, sabedoria, unção, perdoa os meus pecados, eu preciso de Ti. E a cada um de nós, tudo que é contrário à Tua vontade, nós repreendemos em nome de Jesus. E queremos estar livres e libertas para Te ouvir, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu pensando o que eu poderia falar com vocês. Como eu tenho dito, parece, né, que, poxa vida, a tia lá na frente pregando, por que não sou eu? Por que nunca me chamam? Parece que, né, é tão gostoso, é tão bom. Mas, gente, o temor e o tremor que dá, só Deus sabe, porque é uma responsabilidade muito grande. Uma coisa é eu vir aqui e falar o que eu acho, o que eu penso, como eu gosto, como eu não gosto. Outra coisa é nós falarmos aquilo que Deus quer que a gente fale. E a maior luta que existe dentro de nós é exatamente essa, é saber o que Deus quer. Então, lê uma coisa, lê outra, ora, pensa, né? Eu gosto de ficar bem atenta a tudo que se passa em volta para ver o que é que Deus quer falar comigo. E dessa vez não foi diferente também. Senhor, qual é a direção, o que é que nós vamos compartilhar? E pensando e orando e com muitas atividades, corre, faz uma coisa, corre, vamos vencendo, cada dia a gente vai vencendo uma, e naquela dependência do Senhor. Foi quando eu lembrei uma experiência que eu tive neste ano, numa devocional, e o Senhor disse para mim, compartilha, fala com elas, ajuda a elas viverem o que você viveu. E eu quero compartilhar com você isso. Está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Numa manhã eu levantei, fui fazer a minha devocional de manhã, estava ali orando, falando com o Senhor. Foi em abril, no mês 4, que isso aconteceu. E eu li este versículo e na hora o Senhor falou comigo e me pediu de mim um posicionamento. E este versículo diz assim, acharam? Isaías, capítulo 6, versículo 1, primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Só amém, né? Então vamos lá. Diz assim esse versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo. Isaías disse, eu vi. O que é que Isaías viu? O Senhor. De que maneira que ele viu o Senhor? Assentado sobre um alto e sublime trono. E o que acontecia? E as olas do seu manto enchia o templo, e a glória do Senhor estava ali no templo. E quando eu terminei de ler e pensei, fiquei ali meditando o que era aquilo que Deus estava falando comigo, e eu pude ver que Deus estava sentado, tranquilo, só olhando. Olhando para quê? Olhando para quem? E na hora o Espírito Santo de Deus foi falando comigo, olhando para você.
e dizendo: está tudo sob controle. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E eu fui meditando naquilo, fui pensando ali sozinha, fui imaginando a cena, e aí o Espírito Santo de Deus disse assim: fecha os olhos e imagina, e veja o que Isaías viu. E eu fechei os meus olhos e comecei a imaginar o que era esta cena. O que era esta cena? E eu quero desafiar você agora a fechar os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante e imagine o Senhor nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador. Feche os teus olhos. Veja onde Ele está. Assentado num alto e sublime trono. E sabe de que maneira que Ele está ali assentado? Calmo, sereno e tranquilo. Imagina, vai olhando. Veja como Isaías viu. Já viu? Ele assentado num alto e sublime trono. Calmo, sereno e tranquilo. E sabe que agora Ele está dizendo para você: eu estou cuidando de você. Tudo está sob o meu controle. Amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? Tome posse. Tome posse. Não aceite que venha sobre você dúvida, desconfiança de quem é o seu Deus, o que é que Deus pode fazer por você. Seja como Isaías, veja o seu Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E dali, Ele tomando conta de todas as coisas, tudo sobre o seu domínio, tudo sobre o seu controle. Ele agindo na hora certa, da maneira certa, porque Ele tem planos, Ele tem propósitos. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e vemos Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Ele é Deus, Ele não está no alto e sublime trono. Por que Daniel tem que ser jogado lá na cova dos leões? Mas ele tinha propósito, não era por acaso. Talvez alguém tivesse pensado na hora: nossa, Deus perdeu o controle. Agora Daniel, um homem que é tão temente a Deus, um moço que tem compromisso com Deus, está sendo jogado lá na cova dos leões. Mas Deus estava com ele. E ele saiu de lá intacto, perfeito. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Aos nossos olhos, não era muito mais fácil Deus livrar Daniel da cova dos leões? Não era isso muito mais fácil? Muito mais fácil? Mas Deus tem planos, Deus tem propósito. Ele não perdeu o controle, nem do mundo e nem das nossas vidas. Ele sabe tudo que Ele tem que fazer. Isaías, quando teve essa visão, ele não disse assim: eu vi o Senhor e Ele estava correndo de um lado para o outro, ansioso, sem saber o que fazia com a Raquel, o que fazia com a Cristina, o que ia fazer com Pedro. Não, ele estava assentado sobre um alto, sublime trono, dizendo: tudo está sob o meu controle. Fica tranquilo, fica calmo, espera, eu estou cuidando, eu estou agindo, eu tenho planos. Nada é por acaso na nossa vida, nada acontece que esteja fora do controle, do domínio de Deus na nossa vida. E Ele tem
planos, Ele tem algo grande para fazer. Mas quando Isaías teve esta visão, tudo está preparado. Tudo está preparado. Deus sabe a hora certa que Ele vai agir com a Cristina, com a Maria, com a Antônia, com a Mel. Ele sabe a hora que Ele vai agir, a hora que Ele tem que entrar em ação. Mas Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando de mim. Amém? Você pode crer desta maneira? Quantas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle? E nós ficamos o quê? Assustados, desesperados, aflitos, correndo de um lado para o outro, enquanto Ele permanece assentado sobre um alto e sublime trono, dizendo: eu não perdi o controle, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o porquê que eu estou fazendo. E eu comecei a pensar em tantas coisas, e eu pensava que, por que é que ele estava tão calmo, tão tranquilo, tão sereno, somente observando, somente olhando toda a situação? Por duas razões. Uma, porque tudo estava sob o controle. E a outra, porque tudo estava preparado com propósitos. Nada era por acaso. Deus sabia por que ele estava assim. E eu comecei a pensar e me lembrei da história de Abraão. Quando Deus dá a Abraão um filho, faz uma promessa a Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação, e promete, faz essa promessa a Abraão, o tempo passa e não acontece, e demora para isso acontecer. Quando acontece que Sara engravida, eles já estão de idade, mas era plano de Deus, tudo isso era propósito de Deus. Ela tem o seu bebê, ela tem o seu filho, e aí, passados uns dias, o que Deus faz? Pede Isaque em sacrifício. Pede para Abraão que sacrifique o seu filho. Eu sempre gosto de dizer, e vocês já me ouviram dizer, que ele não pediu para Sara. Por que ele não pediu para Sara? Que ela não ia dar. Ela dizia: Senhor, o que está acontecendo? Depois de demorar tanto tempo, depois de ter recebido esse milagrão, que já não tinha mais jeito, estava tudo adormecido, amanhecido, enferrujado, estava tudo para lá. Sabe do que é para lá? Tudo para lá. Ela tem o filho. Agora Deus pede o filho. Abraão não temeu. O que ele fez? Obedeceu aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava pedindo a ele. E preparou para o outro dia, levantou cedo, pegou o seu filho, pegou 2 servos, vamos a caminho de Moriá, é lá que eu quero. E eles vão caminhando. Imagina o coração desse pai. A mãe não daria, mas o pai estava ali angustiado. Até o ponto que o filho pergunta o quê? Pai, tudo preparado. A lenha, o cutelo, tudo. E cadê a ovelha para a gente fazer o sacrifício? E que o pai responde: Deus proverá para si. Tudo está sob o controle de Deus. Ele não perdeu o controle, não perdeu da vida de Abraão, não perdeu da minha, não perdeu da sua, minha querida. Não perdeu o controle. E na hora do sacrifício, Deus diz: não faça isso. Olha ali, e ali estava a ovelha para ser sacrificada. Mas Deus não perdeu o controle. Ele tinha propósitos, ele tinha plano. Me lembrei de Moisés. É uma história que eu gosto muito. Tenho um filho chamado Moisés. Tenho meu filho, o nome de Moisés é por causa da palavra. Foi uma ordem de Deus para nós que colocássemos o nome dele de Moisés. Então eu gosto muito. A história de Moisés. Faraó
põe um decreto que se a partir daquela data nascesse um menino da família hebreia, ele deveria ser morto. Por quê? Porque o povo estava crescendo muito e eles estavam com medo de perderem uma guerra, uma batalha, porque eles eram um povo mais numeroso do que eles. Eu acho tão interessante que, no meio de tudo isso, dessa pressão de trabalho, que eles tinham um trabalho escravo, fazendo tijolos, e pressão dessa palavra. Quantas vezes nós somos pressionados por uma palavra? Atendi uma moça domingo à noite, chorando, que foi ao médico, o médico deu uma palavra, uma sentença sobre ela, que abalou. Calma, filha, vamos ouvir a opinião de outro médico, vamos fazer um tratamento. Mas o médico, foi taxativo, ela estava desesperada. Quantas vezes isso nos abate? Não é verdade? Mas eu acho interessante que Joquebede e seu marido tiveram tempo para quê? Para se amar e se relacionarem. Então, no meio daquela pressão de escravidão, de trabalho duro que eles tinham, de uma sentença de que se nascesse um menino teria que ser morto, e ela engravida. Gente, por que não tomou cuidado? Por que não fez tanta coisa para não engravidar? Engravidou. E nasce o bebê. E quando nasce o bebê, nasce o quê? Menino. Jesus amado. Será que Deus se esqueceu de mim? Deus perdeu o controle? Mas Deus tinha tudo sobre o seu controle. E Joquebede esconde aquele menino por 3 meses, fica ali. Depois de 3 meses já não dá mais para esconder. E ela tem uma ideia maravilhosa. Vinda de quem? De Deus, só pode ter sido de Deus. E ela obedece. Pega aquele cesto, betuma aquele cesto, põe um lençolzinho, um cobertorzinho bem gostoso, põe aquele neném ali e solta no rio Nilo, crendo que Deus estava sobre a vida do seu filho. Deus não tinha perdido o controle daquela situação. Deus sabia o porquê que ele estava fazendo desta maneira. E aí, o que acontece? Ela chama a sua filha mais velha, Miriam, acompanha aí, fica de olho, porque a filha de Faraó, a princesa, vai pegar esse cesto. E solta aquele neném ali no rio Nilo, um rio cheio de crocodilos, mas ela sabe que Deus não perdeu o controle. E o que acontece? Quando chega aquele cestinho ali perto da casa de Faraó, quem é que desce para se banhar no rio Nilo? A filha de Faraó. E ela escuta aquele chorinho e ela disse, deve ser uma criança. E manda abrir, e quando abre aquele bebê bem bonito, menino. E ela logo deduziu o que tinha sido. E imediatamente Miriam aparece e diz o quê? A senhora precisa de alguém que cuide deste bebê? A senhora precisa que eu chame alguém para cuidar do seu bebê? Ela disse, preciso. Espera aí que eu já venho. E saiu correndo. Mãe, deu certo, vamos lá. E vai Joquebede. E o que ela faz? Entrega aquele bebê para a própria mãe cuidar dele. Deus perde o controle da nossa vida? Tem situação que Deus não pode estar dominando, cuidando? Se existe alguma situação na sua vida e que você pensa que Deus perdeu o controle, é hora de você declarar ao contrário. Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua situação, daquilo que te aflige, daquilo que tira o teu sono. Deus não perdeu o controle. E aí, Joquebede cria aquele menino dentro dos padrões dela, e quando ele cresce, entrega lá para a filha de Faraó. E ela põe o nome nele de Moisés, que quer dizer retirado das águas. Deus não perde o controle da nossa vida. Me lembrei de Jairo, olha que experiência de Jairo. Jairo está com a sua única filha de 12 anos, à morte.
E ele sai correndo, vai ao encontro do Senhor Jesus e conta para o Senhor Jesus e diz para ele: vamos à minha casa, para que o Senhor veja, que o Senhor faça um milagre na vida da minha filha. E os dois caminham em direção à casa de Jairo. Jairo, um homem famoso, mas vai aos pés de Jesus, porque ele quer a cura da sua filha. E quando eles estão caminhando para lá, entra na história aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que ouviu falar e que colocou no seu coração: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Deus não perdeu o controle. E o que ela faz? Invade aquela multidão, uma mulher que estava fragilizada, doente, mas vai lá e toca, porque ela queria a cura. E ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar, ele não precisa fazer a prece poderosa, ele não precisa me ungir com óleo, mas se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E nisso o tempo vai passando, e Jairo está do lado dele, com a sua filha, a única filha de quase 12 anos, à morte. E Jesus dá atenção, não vamos dar atenção, e Jesus dá atenção àquela mulher, conversa com aquela mulher, declara a cura sobre a vida daquela mulher, e Jairo do seu lado. Terminou? Vamos embora, vamos para a casa de Jairo. Nisto vem os seus amigos e diz o que para ele? Não incomodes mais o mestre. Eu acho muito lindo isso. Não incomodes, não dá trabalho mais para Jesus, porque a sua filha já morreu. O que Jesus diz para Jairo? Se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Não temas, creia somente, creia no milagre. E foi o que Jesus virou para Jairo e disse, e eles continuaram. Chegando lá, a menina já estava morta no quarto. E ele disse: essa menina não está morta, ela dorme. Entra só eu, o pai, a mãe, não quero público, só nós. E ele torna dar a vida para aquela menina. Ele não perdeu o controle. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Mas de lá, ele tem tudo sobre o seu controle. Tudo, tudo. Nada passa desapercebido. Nada acontece sem Deus saber. Nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Nada. Não importa se você tem o quê? A unha lá do pé encravada. Ou se você tem uma situação financeira terrível. Ou se você está à beira da separação, da destruição do seu lar. Não importa se você tem uma enfermidade. Deus não perdeu o controle. Ele lá de cima, Ele está cuidando de você. Creia nisso, creia nisso. Creia nisso, que é isto que Deus quer fazer na sua vida. Um ano de grandes realizações. Você precisa crer. Ainda faltam 12 dias. Muita coisa pode acontecer em 12 dias. Você crê? Você crê? Recebe a palavra de Deus. Diga: eu creio, eu acredito, eu coloco a minha vida, a minha situação diante de Deus e eu sei que Deus vai fazer. E quando eu pensava em tudo isso, eu queria deixar alguma coisa que pudesse ficar mais gravado na sua mente. Você saber que Deus tem o controle, você experimentar, você viver, mas alguma coisa que pudesse ficar gravado. E eu quero falar de 3 C para você gravar. 3 Cs. Esses Cs são: tenha calma, tenha confiança e tenha concentração. Calma, confiança e concentração. Como eu falei no início, Deus fala com a gente de muitas maneiras, e eu fico atenta. E sabe o que aconteceu? Na Copa do Mundo, no último jogo, França
e Croácia. França ganhou? Mulher, não sabe? Sabe. França ganhou ou perdeu? Ganhou, foi a campeã. E eu, no outro dia, vi uma entrevista com o técnico da França, com o técnico da Croácia e o técnico da França. E o técnico da França sendo entrevistado, o repórter perguntou para ele, qual foi a sua tática nesses últimos dias? Como é que você trabalhou com o seu grupo para que eles chegassem à vitória? E aí ele disse assim, eu não trabalhei muito a parte técnica, a parte de jogadas, de exercício para fortalecê-los, mas eu trabalhei muito com eles a parte emocional. E eu trabalhei exatamente isso. Tenha calma, dizendo aos jogadores, tenha calma, vamos agir com calma, não adianta a gente... meter os pés pelas mãos. Tenha calma. O que mais? Tenha confiança em tudo aquilo que a gente falou, em tudo aquilo que a gente trabalhou todo esse tempo. Confie naquilo que você pode fazer, nas suas jogadas, no seu companheirismo. Tenha confiança. E qual foi a outra coisa? Concentração. Se concentre naquilo que vocês têm para fazer. E eu quero passar isso daqui para a nossa vida cristã. Eu quero pegar isso que deu certo para os jogadores da França e com certeza dará certo para nós, porque ele não perdeu o controle. Ele está lá do alto e sublime trono, cuidando da sua vida, observando, nada está fora do controle. Talvez você pense, mas Deus, o Senhor não podia agir de outra maneira? Calma, Ele quer desta maneira, Ele tem propósito, Ele tem um objetivo, Ele tem aonde Ele vai chegar. Então, calma, tenha calma. Então, vamos lá, passar isto para a nossa vida cristã. Calma, o que quer dizer calma na nossa vida cristã? Quer dizer assim, descansa no Senhor. Tenha calma. Keep calm. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Vamos ler lá. Salmo 42, 5. Alguém sabe de cor? Não? Então vamos lá. Olha o que diz o Salmo 42, versículo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não? Não tem ninguém na misericórdia? Então vamos lá. O que diz aí? 42, 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Faz o quê? Espera em Deus. Tenha calma. Tenha calma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ele não perdeu o controle. Espera em Deus, espera em Deus. Salmo 46, 10. O que diz ali o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda, não é isso? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele diz, há um rio. Deus é o nosso socorro. E o versículo 10, ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado em toda a terra. É isso? Aquietai-vos. O que é aquietai-vos? Tenha
calma. Deus não perdeu o controle. Amém? Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e o quê? Ele concederá o desejo do teu coração. Ele não perdeu o controle. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tenha calma, ele vai fazer na hora certa. Ele tem propósito, nada é em vão. Isaías 64, 4 diz assim: desde a antiguidade, acharam? 64. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que faça o quê? Que trabalhe para aqueles que nele espere. Tenha calma, espera no Senhor. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ano de grandes realizações. Ainda dá tempo. Faltam 12 dias. Mas você tem que ter calma. Outra coisa que você tem que ter: confiança. Confiança fala de fé, não é isso? De acreditar, de crer. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é... E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele não está assustado, ele não está aflito, ele não está correndo de um lado para o outro, ansioso, sem saber o que fazer. Mas ele está assentado, calmo, sereno, tranquilo, dizendo para você: creia, tenha fé, acredite, eu não perdi o controle do mundo, eu tenho tudo isso nas minhas mãos, tudo está sobre o meu controle, eu tenho planos com tudo isso na sua vida. Tenha fé. E o terceiro, não perca, que diz sobre concentração, não perca o foco. Quantas vezes nós estamos que nem a onda do mar, levada de um lado para outro. E ele está dizendo: você precisa de concentração. Não perca o foco. Foca em Deus. Busque a Deus. Busque aquilo que Deus tem para você. Ele não perdeu o controle, mas você tem que ter postura, você tem que fazer a coisa certa. Lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á, o quê? Firme, e o quê? A tua luz brilhará. Não perca o foco. Acho que foi domingo agora, na mensagem, que o pastor Natalino falou sobre isso, sobre presente que chegou no céu, tinha um monte de presente, e perguntou para o anjo, o Senhor perguntou para o anjo: mas que são todos esses esses presentes? E ele disse: tudo isso eram bênçãos preparadas para você. A hora que a gente entregar a bênção, você mudava de ideia, você perdia o foco. Então nós fomos guardando. Ah, então me dá. Não, agora já passou. Agora já passou. Não perca o foco. Busque a Deus. O segredo da vitória está em nós buscarmos a Deus. O que faz a diferença na nossa vida é a bênção de Deus. Porque com a bênção de Deus, nós vamos muito mais longe do que nós podemos imaginar.
porque Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele tem o mundo em suas mãos, Ele tem o controle da nossa vida. Provérbios 24, 10, ele diz assim: se te mostrares fraco, frouxo, no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Não mude o foco, foque em Jesus, foque na palavra, busque a Deus, vale a pena. Ninguém pode receber o que nunca buscou. Dá? Claro? Dá para entender? Ninguém pode receber aquilo que nunca buscou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que buscar, não podemos perder o foco, nós temos que estar focado naquilo que nós queremos. Amém? E para terminar, eu quero terminar dizendo para vocês de 3 promessas que eu considero tão reais, tão fácil de entender da palavra de Deus, que existe tantas promessas, mas a palavra de Deus nos promete que nós iríamos ter o melhor. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem, o melhor desta terra, mas eu tenho que querer, eu tenho que ouvir, eu não posso perder o foco. Então, eu termino com essas 3 promessas. A primeira está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que ela diz assim: mas como está escrito, presta atenção, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O segredo de receber esta promessa de Deus é amá-lo. É amá-lo. A Vânia cantou o cântico na hora da oferta, falando do louvor, que louvor não é levantar a mão, não é ter uma voz bonita, uma letra bonita, mas é quebrar o vaso de alabastro. Amém? Nem olhos viram, seus olhos não viram, o meu também não viram. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas para aqueles que amam a Deus, que levam Deus a sério, que têm compromisso com Deus, que não brincam de ser cristãos, de ter vida com Deus, mas que têm compromisso com Deus. Esta é a promessa de Deus, que Ele vai fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Segunda promessa que eu acho maravilhosa que está aqui, Romanos 8, 28. Romanos 8. Sabemos, Romanos 8, 28. Não, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Nada é por acaso na sua vida. Deus não perdeu o controle. Quando você tiver dúvida, quando você tiver receio, quando você tiver medo de que as promessas de Deus não sejam cumpridas na sua vida, feche os seus olhos e veja o Senhor, como Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é por acaso na nossa vida, nada. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo
sem a sua permissão, sem o seu cuidado, sem o seu direcionamento, sem ter o porquê. Mas Ele cuida de nós. Amém? E para terminar, Salmo 32, versículo 8. Acharam? 32, versículo 8. Ele diz assim: instruir-te-ei, não é isso? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que coisa linda. O Senhor dizendo para mim e para você. Eliana, põe o seu nome aí. Eliana, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu não te perco de vista. Eu não te perco de vista. Eu sei quando você levanta, eu sei quando você deita, e eu conheço a tua noite. Não pensa você que quando você está dormindo, eu não estou junto de você, cuidando de você. Mas eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Vou te guiar com os meus olhos, eu não te perco de vista. Nós que temos filhos, que somos mães, como é aflitivo você perder um filho no supermercado, na feira, na 25 de março. Jesus Cristo! É loucura, não é loucura? A gente fica o quê? Desesperado, não é isso? Dá para arrancar os cabelos. Mas o Senhor está dizendo assim: eu não te perco de vista, nem na 25 de março, nem no supermercado, nem na praia, não precisa bater palma, porque eu não te perco de vista. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Amém? Este é o Deus que nós cremos. Este é o Deus que ama você. Este é o Deus que enviou Jesus. Nós estamos aí na época do Natal, uma época tão bonita, de tantas luzes, tantas casas decoradas, lugares bonitos, com cores bonitas, tantas luzes, né? Eu acho bonito pensar na luz, que lá no livro de Isaías tem um versículo, capítulo, acho que é 9, versículo 2, que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A luz raiou. Então nós estamos nesta época, e esta época nos diz o quê? Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por amor a nós, para que Ele não nos perdesse de vista, mas que Ele tivesse a cada uma de nós nas suas mãos, e Ele cuidando de nós, porque Ele não perdeu o controle. Tudo está debaixo do seu controle. Tudo tem um plano, um propósito. Nada é por acaso. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, não sei qual eram as suas expectativas para esta noite. Talvez você tivesse sonhado, programado num culto completamente diferente, numa mensagem completamente diferente, mas foi isto que Deus mandou dizer a você. Era isto que Ele queria tratar com você, dizer a você: eu cuido de ti, não tenha medo, não se assuste. Você precisa ter calma,
confiança e concentração. Calma, confiança e concentração. Calma é entrega, é espera. Confiança é fé. Concentração é não perder o foco. É dizer, Deus, eu creio que a minha vida está nas tuas mãos. Eu quero orar com você. Você que ouviu a voz de Deus. Você que pode dizer, Deus falou comigo, eu precisava ouvir isso. O que eu tenho passado tem gerado em mim desconfiança do amor e do cuidado de Deus. Mas nesta noite, o Senhor falou comigo. Eu sei que eu sou amada do Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E eu quero sair daqui de maneira diferente. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar juntas, apresentando a nossa vida ao Senhor. Fala com Deus, você. Ele gosta de ouvir a nossa voz. Todo pai gosta de ouvir a voz do filho. Ele também gosta de ouvir a tua voz. Você vai dizer, mas ele sabe, mas ele quer ouvir a tua voz. Fala com ele, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Ainda dá tempo para um ano de realizações, de grandes milagres. Mas fala com o Senhor. Ora. Coloca a sua vida diante do Senhor. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus acalmar o teu coração. Deixa Deus encher de paz, de alegria, de confiança. Entrega a sua vida ao Senhor. Esse é o Deus das causas perdidas. É o Deus das causas perdidas. A palavra foi ministrada e está dizendo, você crê? Então não temas, porque esse é o Deus das causas perdidas. Às vezes a gente se sente assim, né? Parece que as coisas não vão para frente, parece que a coisa está tão enrolada. Você ouviu tanto exemplo de tantas histórias, né? É Daniel, é Abraão, é Sara. Eu quero reforçar, o nosso Deus é Deus das causas perdidas. Onde parece que não vai dar, parece que o tempo está passando. Nunca é tarde para ver o milagre. E obedeça. Não temas, creia e obedeça. Eu quero orar com você, quero que você agora fale com Deus. Senhor, eu estou em pé por causa disso. Essa área aqui, esse problema, talvez no lar, um filho, uma enfermidade. Mas o nosso Deus é Deus das causas perdidas. Onde não havia esperança, onde não havia solução, a mão do Senhor veio e mudou toda a história, tudo. Assim o Senhor fará com a sua vida, em nome de Jesus. Ah, Deus, nós te louvamos, Pai. Tu que és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Senhor, nós viemos para ouvir a tua voz, viemos para receber a tua palavra. E o Senhor nos trouxe aqui para sermos focados e impactados e confrontados com esta verdade, que tu és o Deus presente, que tu és o Deus que cuida das nossas vidas e não perdeu o controle. Ó Deus, tem hora que a gente se sente abatido, tem hora que a gente se sente chateado, tem hora, Senhor, que parece que a nossa oração não é ouvida, mas o Senhor nos trouxe aqui para ouvir isto,
O Senhor está no controle. Louvado seja o teu santo nome. Oh, meu Deus, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. Põe as tuas mãos, ó Deus, põe as tuas mãos, ó Deus. Restaura o coração aflito, restaura, Senhor, coração desanimado, ó Deus. Senhor, que haja grandes milagres. Eu sei que os milagres não são só para a gente ter milagres, mas os milagres são para a gente testemunhar do teu poder e da tua grandeza. Tua palavra diz: não temas, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos confiar plenamente no Senhor. Tua palavra diz que o justo vive pela fé, e nós vamos nos posicionar com esperança, com fé no Senhor. E a tua palavra diz que aquele que obedece vê a glória do Senhor. Assim, ó Deus, que a tua mão esteja sobre cada vida. Abençoa, Senhor. Ó Deus amado, que Satanás seja envergonhado. Toda obra do inferno, toda mentira que procura tirar o ânimo, o prazer, a esperança, Senhor. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que só o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor, abençoa. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo cada texto, cada palavra que foi ministrada nesta noite sobre a minha vida. Eu recebo e declaro que maior é o Senhor. Em nome de Jesus, eu recebo. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.